Deixa eu te falar uma coisa. Um dos motivos da tua ansiedade é querer controlar aquilo que você simplesmente não tem controle. Eu estava atendendo um paciente sábado passado e ele veio exatamente com uma queixa de ansiedade, né? Enfim, e ele não sabia de onde que estava vindo isso. Ele estava tentando entender. E o que acontece? Falando desse paciente agora, do caso dele, né? E eu quero que vocês possam pegar esse aprendizado para vocês. Então, eu tenho certeza que o que ele está fazendo, o que ele estava fazendo, muitos de vocês fazem em outras áreas. Então, que a gente possa pegar essa pérola desse aprendizado para que a gente possa aplicar em qualquer área da nossa vida, porque se é uma verdade, ela vai funcionar em qualquer área. Isso que conceitua uma verdade, né? Ela tem que ser verdade em todos os quesitos. Então, o que acontece? Esse meu paciente, ele tem uma namorada à distância, ele já teve outra namorada à distância, onde ele teve alguns traumas. Então, nesse novo relacionamento, traumas relacionados à traição e tudo mais, nesse novo relacionamento, ele quer se poupar disso. Então ele tenta controlar o que a namorada dele tá fazendo. Então ele fica controlando o Instagram, quem que ela segue e não segue, quem que ela curte e não curte. E se ele vê alguma coisa que ele não acha bacana, ele cobra. E ele fica num cerco, né? De certa forma ele fica bem criando uma bolha ali de ação, do que pode e o que não pode, tentando controlar realmente a ação da namorada dele. Gente, pelo amor de Deus, vocês nem precisam ser psicoterapeutas. É claro que isso vai gerar uma grande ansiedade, isso vai gerar uma neurose. Por quê? Porque é irreal a gente querer controlar a ação de outra pessoa. Qual que foi, né? Eu falei pra ele no final da sessão, falei, cara, posso ser bem honesto, posso falar com você a verdade mesmo, vamos conversar sobre como resolver esse problema na raiz e não ficar passando pano, vamos resolver esse teu problema? Vamos. Então, para resolver esse problema, primeiramente a gente precisa colocar os pés na realidade. E qual que é a realidade? Eu falei para ele assim, você concorda que se a sua namorada quiser, ela decidir que ela vai te trair, você concorda comigo que ela vai trair? Não é porque você tá fazendo um cerco, tentando controlar. Você concorda comigo que se ela decidir, ela vai fazer? Porque assim o ser humano funciona. E ainda falei pra ele, e mesmo que você consiga então trancá-la dentro de um quarto, assim, ela não vai te trair. Esse é o relacionamento que você quer ter? Um relacionamento onde a pessoa só é fiel a você, só tem a fidelidade por um controle seu? Isso não é um relacionamento saudável. Você tá tirando, na verdade, a liberdade do outro. Você concorda comigo que isso não é bacana? Não é, tenho certeza que nem é o que você quer viver. E ele concordou. Então, preste atenção. Uma sessão de psicoterapia, colocou os pés na realidade, ele já mandou uma mensagem pra mim que tá sentindo muito mais leveza, conseguiu colocar cada coisa em seu lugar, tá enxergando a realidade como ela é, de certa forma. Uma sessão. Então veja, qual que é o aspecto que a gente tem que estar de olho aqui? Sempre que eu tento controlar a ação de outra pessoa ou de algo que não depende de mim, vai gerar neurose. Então se eu quiser controlar o tempo para ter sol amanhã, porque eu quero ir na praça jogar basquete, vai gerar uma ansiedade, porque eu não controlo o tempo. Se começar a nublar, eu já vou ficar nervoso, porque eu sou impotente em relação a isso. E veja só que engraçado, muitas pessoas querendo controlar os fatores externos, quando não tem nem controle da própria ação que deveria ser, né? Então o que nós temos controle? Eu tenho controle agora de servir o meu chimarrão, terminar esse vídeo, editar e postar pra vocês no YouTube. Esse controle eu tenho. Mas e se me dá uma preguiça do caramba? E eu falo, cara, quer saber? Não vou editar, vou ficar olhando TikTok. Entende? Eu não fiz o que eu deveria fazer, o que eu me comprometi a fazer. Então se eu não controlo nem a minha ação, ou outro exemplo mais esdrúxulo, eu tô fazendo uma dieta, mas aparece uma pizza de chocolate ou um pudim, eu tenho que comer o pudim. Eu não consigo me controlar. Então quer dizer, o que deveria ser o seu aspecto de máximo controle, que é a tua ação, você não consegue controlar. Agora você quer controlar os fatores externos que você não tem realmente o mínimo controle. Vamos parar para pensar? Claro que isso vai gerar ansiedade, claro que isso vai gerar neurose, cada coisa no seu lugar, pés na realidade. Primeira coisa é colocar os pés na realidade e ver o que eu tenho, como as coisas funcionam, vou alinhar os meus conceitos. O que foi essa sessão com esse paciente foi um alinhamento de conceito. Realmente, eu não consigo controlar a ação do outro. Realmente, se ela vai querer me trair, ela vai trair. E ainda, eu disse outra coisa pra ele. Eu disse, se ela for uma pessoa infiel, não é melhor que você descubra logo
que você dê liberdade para ela, para que se ela te trair, você já fique sabendo, já termine com ela, você já vai saber que os valores de vocês não estão condizentes, não estão alinhados. Concorda comigo que quanto antes você descobrir isso é melhor? Concordo. Então, cara, através de um simples alinhamento de conceito, pés da realidade, olhos, é como se tirasse um véu assim, cara, agora eu consigo enxergar com clareza e sei como devo agir. Esse é o papel da psicoterapia, esse é o papel da filosofia. Então vejam bem, esse é realmente o que a gente tem que fazer, por isso que eu disse, se é verdadeiro, começa a trazer esse aspecto também para outras áreas da tua vida. O que tu tens tentado controlar que tu simplesmente não tem controle? O que tu deveria ter controle e tu simplesmente não está se dedicando para poder controlar? Só de fazer isso, essa pequena reflexão e uma puxada da tua consciência para esse eixo, para começar a colocar uma energia nisso e agir em concordância com isso, cara, eu garanto que vai diminuir consideravelmente a tua ansiedade, tá bom? Então, para poder fazer tudo isso, é claro que você vai ter que incendiar o seu coração e superar os teus limites. E essa é uma vida que vale a pena ser vivida, tá bom? Contem comigo aqui, até o próximo vídeo e até mais!